Salve, salve, gurizada! Estamos aqui nesse 4 de julho pós-apocalíptico para mais uma videoaula do The Gameplay da Era de Borto. Dessa vez sobre um assunto que é bem sensível no campo da eletrodinâmica e que em geral podem aparecer algumas dificuldades, o curto-circuito. Então, como vai funcionar na aula de hoje? Nós veremos uma breve explicação do curto-circuito, que na verdade nada mais é do que uma continuidade às videoaulas que já foram feitas pelo Forest sobre corrente elétrica, o básico ali de circuitos, etc. E depois faremos dois exercícios de exemplificação para aplicar os conceitos que vão ser apresentados nessa primeira parte. Como já é de costume, vou fazer alusão ao sábio mestre Tebilu, que já falava pra gente, busquem comer cimento. Então, vamos lá, gurizada. Então, gurizada, começando aqui a nossa aula de hoje, o que é um curto-circuito? A sua definição. Curto-circuito é quando você utiliza um fio com resistência desprezível para ligar dois ou mais terminais pontos de um circuito elétrico. Como a gente tem representado aqui, um circuito elétrico simples com um gerador e um resistor, no qual eu estou ligando esses dois pontos daqui, esse terminal e esse terminal, por um fio de resistência desprezível, ou seja, aproximadamente nula. Nesse contexto, a gente tem que destacar que a diferença de potencial entre tais terminais, ou seja, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, é nula. Mas de onde vem isso? Vocês devem estar se perguntando. O que acontece é que, pela primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é igual ao produto da resistência pela intensidade. Beleza? Só que aqui, como a resistência desse fio é desprezível, eu tenho que a diferença de potencial é igual a 0 vezes a intensidade, que evidentemente vai ser igual a 0. Beleza? O que isso significa também? Significa que os terminais desse resistor aqui vão ter uma diferença de potencial entre si nula. Então, a corrente que vai passar pelo resistor vai ser corrente, aqui o I, vou escrever como I do resistor, e é igual a diferença de potencial sobre a resistência do resistor. Como a diferença de potencial entre os terminais do resistor, esse ponto aqui e esse ponto aqui é nula em virtude do curto-circuito, eu vou ter que a intensidade da corrente no receptor é igual a 0 sobre a resistência, que vai ser igual a 0. Aqui é a resistência do resistor, né? Em outras palavras, significa que quando eu coloco esse fio no curto-circuito, eu anulo a corrente que passa por esse resistor. Então ele deixa de ser relevante. Espera aí. Só fazer a outra perninha do X. Ele deixa de ser irrelevante, certo? Então o curto-circuito, nesse contexto, nada mais foi do que um encurtamento do circuito, né? Vem do nome, pelo qual, ligando dois terminais com um fio de resistência nula, eu consegui anular toda a corrente que passava por esse resistor aqui. Só para deixar então escrito, um resistor cujos terminais têm diferença de potencial nula é irrelevante para o circuito considerado. Vou puxar para baixo para não ficar sobreposto. E é isso aí, gurizada. Então essa é mais ou menos a definição do curto-circuito. Vamos aos exercícios. Bom, então vamos ao nosso primeiro exercício aqui. 5 resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, conforme mostra o esquema. O esquema é esse daqui, que estava sendo apresentado na questão, beleza? Então, temos 5 resistores aqui, iguais, associados de diferentes formas.
Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI, potência inicial. Ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. O que ele quer é a razão de PF sobre PI. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, e que eu gosto de fazer porque me facilita a visualização, é redesenhar esse circuito de uma forma que fique mais fácil ver como os resistores se associam. Então, no primeiro caso, quando eu não tenho curto-circuito, beleza? O que acontece? Eu tenho aqui partindo do polo positivo da bateria, a corrente, ela vai passar obrigatoriamente por esse primeiro resistor R, que eu desenhei aqui já para poupar tempo, como esse resistor daqui. Depois, ela tem três opções de caminho. Ela pode vir para cá, pode vir para cá, ou ainda pode vir para cá. Pode passar por esses três resistores. Então, eu representei dessa forma aqui, que evidencia que eles estão em paralelo, beleza? Passando por um desses três, a corrente elétrica ainda vai passar obrigatoriamente por esse último resistor antes de chegar de novo no gerador, que é esse resistor daqui. Caso eu tenha um curto-circuito entre M e N, ou seja, eu coloque um fio com resistência desprezível aqui, qual é a primeira conclusão que eu tenho? Que esse ponto e esse ponto vão ter uma diferença de potencial nula. Consequentemente, esse resistor vai ter os terminais dele, que são equivalentes ao M e ao N, com uma diferença de potencial nula. E como a gente já viu no slide anterior, quando isso acontece, a corrente que passa por esse resistor é zero. Então esse aqui fica fora do cálculo. O que isso significa na nossa representação? Que eu só tirei um desses três resistores para ter apenas dois aqui em paralelo. Beleza? Agora vamos resolver isso de fato. Bom, gurizada, aqui nesse slide eu só peguei os desenhos que eu fiz daquele circuito nas duas situações expressas. E aqui agora eu vou calcular, em primeiro lugar, a resistência equivalente deles, para depois determinar a potência. Bom, aqui o que eu vou fazer primeiro é calcular essa resistência aqui, que equivale à resistência desses três Rzinhos em paralelo, certo? Que eu vou chamar de R1. Então, para resistores em paralelo, eu tenho que o quê? Que 1 sobre R1 é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Nesse caso, porque todos os resistores são iguais. Consequentemente, 1 sobre R1 é igual a 3 sobre R. Logo, R1 é igual a R sobre 3. Só vou pegar e puxar isso aqui um pouco para o lado, para ficar dentro do slide. Beleza? Então eu já calculei essa resistência aqui. É como se todos esses três resistores fossem um único resistor agora, cuja resistência é 1/3 de R. Beleza? Agora então eu tenho três negócios aqui em série. Para determinar então a resistência equivalente, como eles estão em série, é só somar. Resistência equivalente é igual a R mais R1 mais R, que vai ser igual aqui a 7R sobre 3. Beleza? Mas ele não quer a resistência equivalente. O que ele quer aqui é a potência. Para calcular a potência, eu tenho que usar, ou me lembrar, que potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente, que nesse caso vai ser igual a, substituindo ali a primeira lei de Ohm, diferença de potencial ao quadrado sobre R. Beleza? Isso porque, da primeira lei de Ohm, o Izinho, a intensidade da corrente elétrica, é a diferença de potencial sobre a resistência, certo? Como eu posso escrever isso usando aqueles valores que eu tenho? Eu vou chegar aqui que a potência é igual a U vezes U sobre 7R sobre 3. Beleza? Agora vocês devem estar me perguntando por que eu expressei a potência em função de U ao quadrado
e 7R sobre 3. Por que principalmente eu usei o U ao quadrado aqui? Porque o que acontece? Como nos dois sistemas a bateria é a mesma, o gerador é o mesmo, a diferença de potencial gerada por elas é igual, certo? Então, no final das contas, quando eu calcular a potência desse nessa mesma forma de expressão, eu vou chegar num negócio parecido que vai me permitir comparar as duas grandezas, as duas potências. Então, calculando agora a resistência equivalente aqui. Primeiro a gente tem que calcular o R2. Então, temos aqui que 1 sobre R2 é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Acelerando os negócios aqui, eu tenho que R2 é igual a 1, perdão, R2 é igual a R sobre 2. Beleza? Assim, a resistência equivalente pode ser expressa por R mais R2 mais R, que é igual a 5R sobre 2. Beleza? Consequentemente, a potência aqui, que eu vou chamar de potência linha, ou potência final, né, como o enunciado botou lá. Vou colocar aqui então potência final. Vai ser igual a U vezes U sobre 5R sobre... Desculpa aqui minha incompetência. 5R sobre 2. Bom, gurizada, expressando essas duas potências de uma forma que dê para comparar elas, a razão entre a potência final e a potência inicial, que aqui é o pote, né? Lá ele escreveu como PF e PI, vai ser igual a 14 sobre 15. Ou seja, a alternativa certa é a alternativa B. No caso aqui, fazer essa razão é bem tranquilo, porque os u's ao quadrado se cortam, já que a bateria é a mesma, então o DDP vai ser igual. E aí vocês só fazem os esqueminhas ali, os malabarismos fracionários. Bom, vamos ao próximo. Bom, gurizada, temos agora o nosso segundo exercício aqui. Para todos os efeitos será o último do dia, no qual temos aqui, ó, considere ideal o gerador de força eletromotriz igual a 12 volts. A força eletromotriz é um conceito que a gente vai trabalhar mais depois, né, posteriormente, mas nesse caso aqui ela pode ser entendida como a diferença de potencial que o gerador impõe a esse circuito aqui. Então, nada mais é do que a DDP, o Uzinho, beleza? E alimenta o circuito representado na figura, essa figura aqui, tá? Aí o que ele quer? Determine a diferença de potencial entre o circuito, entre os pontos A e B, A e B, e A e C, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, ou iria fazer, é, como eu já falei antes, reescrever esse circuito aqui, né? Redesenhar ele de uma forma que fique mais fácil ver as associações entre os resistores. Mas, antes disso, já percebam que há aqui um curto-circuito, né? Existe um fio de resistência desprezível aqui ligando esse terminal aqui a esse ponto aqui. Logo, os dois pontos ligados por esse fio, que também são os terminais desse resistor aqui, têm uma diferença de potencial entre si nula. Consequentemente, esse resistor aqui é irrelevante para o cálculo do circuito. Bom, agora que a gente já tirou isso, a gente pode escrever melhor como ficaria o nosso curto-circuito. Então, passando aqui da placa aqui positiva, nós temos o ponto A, que já tem uma bifurcação. Então, partindo do A, nós temos alguma coisa em paralelo. Temos essa bifurcação. Indo para cá, passando por C, eu tenho obrigatoriamente esse resistor, que é esse negócio aqui, né? O primeiro caminho da bifurcação. Chegando em C, eu também tenho dois caminhos. Eu passo por esse resistor e chego em B, ou eu passo por esse outro resistor e chego em B. Então eu tenho outra associação
em paralelo aqui. Fechou, fechou, chegou em B. Se eu for pelo outro caminho, eu só passo por um resistor direto, chego em B e aí fecha o circuito. Beleza? Então aqui eu coloquei todos os resistores de mesma cor porque todos têm a mesma resistência 10 ohms. Vamos agora resolver isso de fato. Bom, gurizada, aqui eu peguei de novo o desenho que eu fiz do circuito elétrico apresentado acima, que é uma versão mais fácil de visualizar. E para que a gente possa responder aqui, o primeiro item, o item A, pedir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Só que aqui, notem uma coisa. O ponto A liga-se diretamente, sem nenhuma resistência no meio, à placa positiva, enquanto que o B faz a mesma coisa, só que com a placa negativa. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é a mesma que a diferença de potencial entre as placas da bateria, que no caso é igual à força eletromotriz de 12 volts. Então, eu tenho que diferença de potencial entre A e B, né, que eu vou escrever como UAB, é igual ao DDP, a diferença de potencial do próprio gerador, que vai ser igual a 12 volts. Certo? Agora, para o item B é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que calcular a diferença de potencial entre o A e o C. Nesse caso, gurizada, a gente vai ter que fazer todo o cálculo da resistência equivalente, tudo. Geralmente, em circuitos elétricos, tu vai ter que calcular o todo primeiro para ir analisando depois cada uma das partes. Então, para calcular a resistência equivalente, primeiro eu vou calcular esse bloquinho em paralelo, aqui, que eu vou chamar de R1. Tá? Então, eu sei que todos os resistores têm resistência igual a 10 ohms. Logo, como esses dois ali estão em paralelo, eu tenho que 1 sobre R1 é igual a 1 sobre 10. Aqui eu não tenho como escrever o ohm, né, que é uma letra esbelta demais para o meu computador viamonense, então eu só vou deixar numérico. Então, 1 sobre R1 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Consequentemente, o R1 vai ser igual a 5 ohms, né? Que é essa parte daqui, esses dois daqui. Agora, o que eu vou calcular vai ser... Meu mouse morreu aqui, desculpa. Agora, o que eu vou calcular vai ser a resistência desse trecho aqui, que é representada por esse resistor de 10, mais esse conjunto aqui, que no total tem 5. Vou chamar isso aqui de R2. Beleza? Então, para determinar o R2, como esses dois conjuntos estão em série, eu tenho que R2 é igual a 10 mais R1, que é igual a 15 ohms, certo? Agora, para determinar a resistência equivalente, eu pego esse conjunto R2 e faço associação em paralelo com esse resistor de 10. Consequentemente, eu vou ter aqui que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre 10, certo? Fazendo aqui as contas e simplificando tudo, vocês vão achar que a resistência equivalente é igual a 6 ohms. Beleza, gurizada? Agora que eu tenho a resistência equivalente e eu tenho a diferença de potencial da bateria, que é 12 volts, eu posso calcular a diferença de potencial e a corrente, tudo, em cada um dos trechinhos aqui, certo? Como esses dois terminais estão em paralelo, eu sei que a diferença de potencial em cada um deles é igual. No caso, vai ser igual a 12 volts. Então aqui eu tenho uma diferença entre esse terminal e o final de 12 volts e aqui também, porque eles estão em paralelo. Certo? Mas antes disso eu tenho que calcular a corrente que passa por essa parte aqui. Então, a corrente, pela primeira lei de Ohm, é igual a essa corrente aqui, perdão, eu vou chamar de I', tá? I'. Pela primeira lei de Ohm, eu tenho que
I' é igual a 12 volts sobre o R2, que é a resistência desse conjunto aqui, que vai representar a corrente que passa por tudo isso, que é igual a 0,8 amperes. Beleza? Então, por tudo isso aqui passa 0,8 amperes. E essa corrente é igual tanto para esse resistor quanto para esse conjunto aqui. Como eu tenho que calcular a diferença entre o A e o C, eu só preciso desse trecho aqui agora. Então, é só calcular a diferença de potencial nesse resistor aqui. Então, para isso, eu tenho que o quê? Eu tenho que o AC é igual a, pela primeira lei de Ohm também, e, aqui é o I', né? Multiplicado por 10, que é a resistência desse resistor aqui, que vai ser igual a 8 volts. Beleza? Então, só relembrando aqui que em questões envolvendo os circuitos elétricos, geralmente tu vai ter que calcular a resistência do geral, do conjunto aqui, e depois ir desmembrando gradualmente até chegar na menor parte na que tu quer. E nesse caso, eu calculei a diferença entre esses dois terminais, que também é a diferença entre o A e o C, porque o A está ligado ao terminal desse resistor, sem resistência nenhuma, e também está ligado sem resistência nenhuma a esse ponto da bateria. Então aqui o DDP direto vai ser 12, no final aqui vai ter um DDP de 4, associado a esse conjunto. Bom, gurizada, por hoje era isso. É sempre um prazer fazer essas videoaulas, ainda que eu ainda tome uma porrada feia do computador. E é isso. Agradeço vocês, quem puder deixar o like também. E